gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir os capítulos 3, 4 e 5 do livro de Jeremias. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Jeremias, capítulo 3. A infidelidade do povo. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim? Diz o Senhor. Levante os olhos aos lugares altos e veja, onde você não se prostituiu? Na beira dos caminhos você se assentava à espera deles, como o árabe se assenta no deserto. E assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. É por isso que não tem chovido e a chuva fora de época não veio. Mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo, meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz, mas comete maldade até não poder mais. A necessidade do arrependimento. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que, pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque a adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. O Senhor me disse, a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Vá, pois, e proclame estas palavras para o lado do norte, dizendo, volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Não somente reconheça a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor seu Deus e que você se prostituiu com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei um de cada cidade e 2 de cada família e os levarei a Sião. Darei a vocês pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos pais de vocês. Convite ao arrependimento. Eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim.
Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. O povo responde: eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade não passa de ilusão o que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel está no Senhor, nosso Deus. Mas desde a nossa juventude, a coisa vergonhosa devorou o trabalho de nossos pais. As suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Devíamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Jeremias capítulo 4. A volta para Deus. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo: tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem e queime, sem que haja quem o possa apagar. O mal vem do norte. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém e digam: toquem a trompeta na terra. Gritem bem alto, dizendo: reúnam-se e entremos nas cidades fortificadas. Levantem um estandarte, fujam e não se detenham no caminho, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Um leão já subiu do seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu. Já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Por isso, vistam roupa feita de pano de saco, lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e as autoridades perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas espantados. Então eu disse: ah, Senhor Deus, na verdade enganaste completamente este povo e Jerusalém, dizendo: vocês terão paz, quando uma espada lhes penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e à cidade de Jerusalém: um vento abrasador vindo dos lugares altos do deserto sopra na direção da filha do meu povo, não para peneirar, nem para limpar. Um vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis que o destruidor avança como as nuvens, os seus carros de guerra são como a tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salva. Até quando você abrigará esses seus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Anunciem isto às nações e proclamem contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor.
A sua conduta e as suas obras fizeram vir estas coisas sobre você, ó Jerusalém. A sua calamidade, que é amarga, atinge até o seu coração. A tristeza de Jeremias por causa do seu povo. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Oh, as paredes do meu coração se agita. Não posso ficar calado, porque ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas. Num momento foram rasgadas as suas lonas. Até quando terei de ver o estandarte do inimigo? Terei de ouvir o som da trombeta? O meu povo é insensato. Eles não me conhecem. São filhos tolos, eles não têm entendimento. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. A destruição futura. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Por isso a terra pranteará e os céus lá em cima escurecerão. Porque falei, resolvi, não mudo de ideia, nem volto atrás. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, todas as cidades fogem, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam abandonadas e já ninguém habita nelas. E você, cidade destruída, por que está fazendo isso? Por que se veste de escarlate, se enfeita com joias de ouro e se pinta em volta dos olhos, se é em vão que você se embeleza? Os seus amantes a desprezam e querem matá-la. Porque ouço um grito como de parturiente, uma angústia como da mulher que está dando à luz o seu primeiro filho. É o grito da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece diante dos assassinos. Jeremias, capítulo 5. Os pecados de Jerusalém e de Judá. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste esse povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas pobres insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os despedaçará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Quem sair das cidades será devorado, porque as transgressões deles são muitas e as suas rebeldias se multiplicaram. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter-lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas. Como garanhões bem fartos e cheios de desejo, cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta,
e os inimigos passem pelas carreiras da vinha e a destruam, porém não por completo. Tirem os ramos, porque não são do Senhor, porque a casa de Israel e a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram: não é Ele, nenhum mal nos sobrevirá, não veremos a guerra nem passaremos fome. Os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, me disse: visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece, e cuja fala você não entende. A aljava deles é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Devorarão as colheitas e o pão de vocês. Devorarão os seus filhos e as suas filhas. Comerão as suas ovelhas e o seu gado. Comerão os frutos das suas videiras e figueiras. E com a espada derrubarão as cidades fortificadas em que vocês confiam. Porém, mesmo naqueles dias, diz o Senhor, não os destruirei completamente. Quando perguntarem: por que o Senhor nosso Deus nos fez todas essas coisas? Você lhes responderá: vocês me abandonaram e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Por isso, terão de servir a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deus avisa o seu povo: anunciem isto na casa de Jacó e façam uma proclamação em Judá, dizendo: escute agora isto, povo tolo e sem entendimento, vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Por que não me temem, diz o Senhor? Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, e ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e se foram. Em seu coração não dizem: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram de vocês o bem. Porque no meio do meu povo se encontram ímpios, que andam espiando como espreitam os passarinheiros. Como eles preparam armadilhas e prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados, e não há limite para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre Jeremias 3, 4 e 5, capítulos em que o Senhor continua falando com o seu povo de forma firme, mas também com muito amor. São palavras que despertam, confrontam e nos convidam a voltar para Ele com sinceridade. Jeremias capítulo 3 mostra Deus usando a figura de um casamento para expressar sua dor diante da infidelidade do povo de Israel.
Mesmo depois de tantos erros, o Senhor declara: voltai, filhos infiéis, porque sou misericordioso. Aqui vemos um Deus que não fecha a porta, mesmo diante da traição espiritual. Ele está sempre disposto a restaurar quem se arrepende. Jeremias capítulo 4 é um chamado urgente ao arrependimento. Deus diz: se você quiser voltar, volte para mim de todo o coração. Ele não quer somente palavras bonitas, mas um coração quebrantado e transformado. O profeta descreve o juízo que virá se o povo insistir em seguir seus próprios caminhos, mas também mostra que há esperança para quem decide mudar. Esse capítulo nos lembra que arrependimento verdadeiro começa no coração e se reflete em atitudes. Jeremias capítulo 5 revela como o pecado havia se espalhado por toda a sociedade, dos mais simples até os líderes. A justiça havia sido trocada por ganância e a verdade quase desapareceu. Deus pergunta: será que não castigarei um povo como este? Mas mesmo neste cenário, o Senhor ainda busca alguém que pratique a justiça e busque a verdade. Isso nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda procura corações fiéis. Refletindo sobre esses textos, Jeremias 3 nos mostra um Deus que perdoa e restaura, mesmo quando falhamos feio. Jeremias 4 nos chama a um arrependimento genuíno, que transforma de dentro para fora. E Jeremias 5 nos alerta para o perigo da indiferença espiritual, mas também nos desafia a sermos aqueles que vivem com justiça e verdade. Que hoje a gente ouça a voz de Deus com atenção, que não endureçamos o coração e que sejamos encontrados por Ele como pessoas que o buscam com sinceridade e vivem com integridade. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!